aonde que o Cruzeiro ganha com a chegada do Gabigol a partir do ano que vem, que o Cruzeiro disputa a Sul-Americana, pode ganhar. Se ganhar, tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Vocês já acompanharam Cláudio Silva TV, Samuel Venâncio, Jornal O Tempo, Donos da Bola, Itatiaia. Todos nós falamos a respeito da mega contratação do Cruzeiro no que diz respeito a Gabriel Barbosa. Aliás, contratação essa que inclusive ofuscou o título do time de maior torcida dentro do nosso país. E como você já viu, ouviu, leu e assistiu, todos nós da mídia mineira, falando a respeito do assunto e também, óbvio, incrementando um pouco mais de informação sobre os possíveis nomes que ainda podem pintar no Cruzeiro para a próxima temporada, eu resolvi dar uma passada ali no eixo Rio-São Paulo, para tentar entender o tamanho do feito protagonizado pelo Cruzeiro, de acordo com a visão deles que atuam do lado de lá, na grande mídia. Eu pude acompanhar alguns programas esportivos e um deles me chamou a atenção. Um vídeo gravado pelo Jorge Nicola, tratando de valores, de números, falando a respeito de quanto e da forma que será dissolvida e a maneira que o Cruzeiro irá pagar os salários de Gabriel Barbosa. E também, para incrementar um pouco mais a informação, o Jorge Nicola também falou a respeito de Matheus Pereira e de seus vencimentos. E lógico, destacando a maneira que é dissolvido e a forma que o Cruzeiro arca com os vencimentos desse jogador. Acompanhe para você ver, interessante. Gabigol, que terá no Cruzeiro o maior salário do futebol brasileiro. Apurei que entre salários, direitos de imagem e luvas, a oferta que o Cruzeiro fez ao Gabigol é de 3 milhões de reais mensais. O Gabigol parte de um salário em carteira mais imagem de 2 milhões de reais por mês, o restante em luvas, que vão totalizar esses 3 milhões, número que permitirá ao Gabigol ultrapassar o Memphis Depay, que ganha no Corinthians 2 milhões e 900 mil por mês. Mas há um detalhe importante, o Memphis tem uma série de gatilhos que podem elevar seus vencimentos para algo na casa dos 4 milhões de reais mensais. O Gabigol não tem tais gatilhos. Jogador que ganha no Flamengo 1 milhão e 600 mil por mês e que se beneficia do fato de estar livre. Só para você entender melhor como é que funciona essa história da luva, quero usar o exemplo do Matheus Pereira, que é hoje o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O Matheus foi recentemente comprado do Al Hilal e passou a ganhar 1 milhão e 850 mil por mês do Cruzeiro. A Raposa vai precisar pagar, ao longo dos próximos meses, 5 milhões de euros ou mais ou menos 31 milhões de reais para o Al Hilal para a compra do atleta. No caso do Gabigol, o Cruzeiro não terá de bancar qualquer vencimento, qualquer pagamento ao Flamengo. A compra dos direitos econômicos não existe para o Flamengo porque o contrato do Gabigol está livre. Mas, nesses casos, especialmente com jogadores importantes, esses atletas exigem que a compra dos direitos econômicos seja feita com o próprio jogador. Então o Cruzeiro paga cerca de 2 milhões de reais por mês entre salários e direitos de imagem e mais ou menos 1 milhão de reais por mês para a compra dos direitos econômicos. Isso vai ser parcelado ao longo de 4 anos. Gabigol e Cruzeiro ainda não assinaram o pré-contrato, mas está tudo bastante encaminhado. Até por isso existe otimismo de que esse anúncio possa acontecer a qualquer momento. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, eu fui lá em São Paulo acompanhar um pouquinho o que o craque Neto havia falado a respeito de tudo que vem acontecendo. O Neto, sim, o Neto, porque o Neto foi um dos camaradas que trouxe a informação relacionada a Gabriel Barbosa no Cruzeiro, falou também de John Arias e, pasme, as tratativas entre Cruzeiro e Dudu ainda existem. Nós já destacávamos isso aqui na programação de ontem e você pôde acompanhar através da lente da Cláudio Silva TV. Nós falamos sobre isso. E o torcedor cruzeirense, claro, aquele que não é bobo, não aceitaria de forma alguma alguém que menosprezou e envergonhou a torcida cruzeirense. Vamos ouvir o que o Neto falou. Porque quando ele saiu, o que aconteceu com o Felipe Luiz? No jogo seguinte, o Gabigol era titular do time. Tem uma fala minha aqui nos Donos da Bola, que eu falei tudo que o Felipe Luiz ia fazer. Vou até mandar pro Cascão. Tem aí? Vou mandar pro Cascão. Mandar pra vocês, porque aqui dos Donos da Bola, Léo, Ricardinho, Cascão, é porque eu sou fissurado nessas coisas. Eu sou foi louco. Na Rádio Bandeirantes. Acho que foi na Rádio Bandeirantes. Passe pro Cascão. Cascão, quero que você coloque ela e bota a mentira que o Tite falou. Bota aí, pode colocar o que vocês quiserem aí, meu. Vai lá. Lê aí, Souza. Não era respeitado o número de Gabigol com o Tite em 2024. 28 jogos, 4 como titular, 4 gols, 1 assistência. A cada 100 minutos,
jogador, Gabigol, jogou apenas 15 com o Tite. É justo isso, Veloso? Não, e o que ele fala não se justifica também. Não justifica, é mentira. Falando que o Gabigol o tempo todo estava machucado, porque assim que o Tite saiu, no jogo seguinte o Gabigol era titular. E o Gabigol estava mal fisicamente porque ele não jogava. Isso. E aí ele Tava sem ritmo de jogo. Sem ritmo nenhum. Ficou um ano parado com o Tite, um absurdo. É uma coisa pessoal dos dois lá que interferiu. E que fez o Gabigol e de graça pro Cruzeiro. Perdeu de graça. um dos maiores da Perdeu história. um dos maiores jogadores da história. O seu Tite, o seu César Sampaio, o seu Fábio, que é o preparador físico de 3 Copas do Mundo, fez nada. E aí, o seu Cleiton Xavier, o filhinho também, Pedro Ramiro. Ô craque, o Tite e a diretoria tem muita culpa nisso. Eu sou um fã assumido, assim, do Gabigol, sou devoto de Gabigol. Ele quase foi pro Palmeiras, quase foi pro Corinthians. O Palmeiras chegou a mandar o contrato. Lógico. Contrato. Agora o Cruzeiro foi lá e contratou um craque, Pedro Ramiro. E o Marcos Braz, para de fato assinar a falta de competência da gestão, quando ele disse assim, não, o Corinthians não entrou em contato com o Gabigol, era mentira, porque ontem ele deu outra declaração dizendo assim, gente, já era algo que vocês sabiam, o Corinthians queria, o Corinthians chegou a falar com a gente, o Palmeiras chegou a falar com a gente, mas é o Cruzeiro quem venceu essa disputa. Então assim, o Marcos Braz, ele não consegue nem, de fato, manter a palavra dele. O cara que morde a virilha do cara lá no shopping, você quer o quê? Como é que você vai avaliar? Você tem que avaliar um cara desse aí pelos números de gol, cara. Pelos títulos. Título. Como é que você vai dizer que um cara desse não entregou a parte técnica dele? Como é que pode? Como é que pode? 13 títulos. Cara, 13 títulos. eu vi comentarista dizendo que a saída dele, cara, era uma boa pro Flamengo, porque mole. ele não entregou a parte mole. técnica. É mole, eu vi também. Você viu É isso? mole. Eu vi também. Isso. Como é que um cara desse que Mas tem eu 13 respeito. títulos... Eu respeito. Neto, contra números, você não pode falar contra números. Não há argumentos. Não há argumentos. Você contratou um cara desse pra fazer gol. Ele tem mais da metade de gols que de jogos, cara. 16 gols em finais, cara. Cara, não existe isso. Como ele não entregou a parte técnica? E no título mais fraquinho pro Flamengo, que é a Copa do Brasil, quem que fez os gols? 2. Quem que fez? Tá louco. Ele, Gabigol. Pra onde ele tá indo? Cruzeiro. Fique ligadinho você aqui na Cláudio Silva TV, porque daqui a pouquinho, às 21h30, nós já estaremos ao vivo trazendo tudo aquilo que movimentou os bastidores do Clube Celeste na tarde deste dia.